Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o fórum da disciplina número 7, certo? Que traz algo que eu gosto bastante de trabalhar, que são casos, né? Estudos de caso. Lá no fórum, então, vai ter um caso específico onde vocês vão ler e analisar, né? Que é a questão sobre o cuidado compartilhado, que vai apresentar a história de uma agente comunitária de saúde e também de uma agente comunitária de endemias, que estão atendendo o caso da Dona Maria, certo? Então vai apresentar a história da Dona Maria, o que está acontecendo na casa dela, né? E tudo isso para que nós possamos pensar nas questões desse fórum, que é o que a agente comunitária de saúde e a agente comunitária de endemias podem fazer diante da situação que está sendo apresentada no fórum, certo? Se seria considerado um caso de violência doméstica e caso fosse o que deveria ser feito, né? Não diz isso, mas porque não é só uma pergunta de sim ou não. A gente tem que sempre no fórum tentar falar um pouco mais. E depois, quais seriam as atribuições comuns e específicas de cada área de atuação? Que áreas seriam essas? Do agente comunitário de saúde, do agente comunitário de endemias, certo? Que é importante que apareça no seu comentário do fórum essas estratégias, né, de intervenção. Sempre lembrando, como foi visto em outras disciplinas, as questões intersetoriais, como isso se desenvolve, as relações entre os diferentes espaços, tá? E também essa relação sobre o agente comunitário de saúde, ou agente comunitário de endemias, receber uma informação de alguma das casas que visita. Pode, não pode falar sobre ela, com quem pode falar, não é mesmo? Então, tudo isso são questões que se faz necessário discussão no fórum. Mas sempre lembrando algumas questões de avaliação. Como é um fórum, ele sempre pressupõe interação. No caso, que não seja feita somente uma postagem. Você pode fazer uma postagem muito acima da média, mas o ideal é que se faça 2 ou mais postagens, certo? No caso, comentando a postagem dos colegas, ok? Então, falando sobre o que poderia ser feito além da sua resposta, certo? E é claro, é muito importante que você lembre disso para que você tenha uma nota completa, certo? Uma nota 10, ok? E não faça somente uma postagem respondendo a pergunta, ok? Aquelas perguntas iniciais que eu falei para vocês sobre as questões das atribuições da ACS, da ACE, sobre se é violência doméstica, se não é, né? Então o ideal é que você, além de fazer essa postagem respondendo as questões do fórum, também faça postagens comentando. E quando eu digo comentando, não é apenas dizendo concordo, discordo, mas sim comentando, falando um pouco mais sobre aquela situação, se faria igual, como faria, como manejaria, se tem alguma coisa que a colega ou o colega esqueceu, né, ou que poderia complementar na sua resposta, certo? Sempre lembrando, é claro, que vocês têm até o final do período para melhorar a postagem de vocês, ok? Então, se foi feita uma avaliação, né, vocês têm até o final do período para complementar a postagem, aumentar as postagens, se você fez só uma postagem, certo? Então, essa é a proposta do fórum da disciplina número 7, ok? Então, nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!